A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Hoje, lição número 9, Espírito Santo, o Regenerador. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 8. É o diálogo de Jesus com o mestre Nicodemos. E vemos nessa leitura que Nicodemos era um fariseu, um homem rico, um mestre em Israel, e também fazia parte do Sinédrio, a cúpula da religião judaica. 70 homens mais um, que era o sumo sacerdote, que era a cúpula religiosa de Israel. Então vamos para a nossa lição, a nossa introdução, que diz: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra transformadora interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação. Como agente da regeneração, sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Primeiro tópico: regeneração, uma obra trinitária. A obra da regeneração é uma obra da Trindade, porque o Pai é o autor do projeto da salvação, o seu Filho, o executor, e o Espírito Santo é aquele que aplica, é o agente do projeto da salvação e aqui da obra da regeneração. Porque o homem, por si só, ele não consegue chegar à salvação. Ele precisa antes ser regenerado pelo Espírito Santo, por conta da depravação total, da magnitude do pecado ou a universalidade do pecado. Esse DNA pecaminoso que temos, que desde Adão, ele vem vindo por gerações até chegar até nós. Como Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e essa passou a todos os homens. Então vemos que o Espírito Santo, ele faz essa obra maravilhosa no homem, regenera. Também ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como escreveu João no capítulo 16, falando as palavras de Jesus nas últimas instruções aos seus discípulos. Então vemos que o homem, após a obra da regeneração, o homem se arrepende, reconhece o seu pecado. Então, este homem, ele é justificado. Diferente do Velho Testamento, que o pecado era expiado, era coberto, mas agora o homem é justificado. É como se o homem não tivesse pecado. Os seus pecados foram justificados. Ele passou pelo juiz e foi achado justo. Ponto 2. A regeneração como exigência de Jesus Cristo. Quando falamos de regeneração, estamos falando do ato da conversão. Está ligado totalmente à conversão. E vemos aqui que o Novo Testamento, como uma exigência, e vemos no versículo 3 e o versículo 4 da leitura bíblica em classe, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então veja que a regeneração
é uma exigência de Jesus para ver ou para entrar no reino de Deus. Então isto, o novo nascimento, ele é necessário. Nascer de novo está intimamente ligado, como já falamos, com a conversão. E Tiago 1:18, a parte A diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Não pode realmente participar do reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo, como disse Jesus em João capítulo 3, versículo 3. Efésios 4:22-24 diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que nascer de novo é necessário para entrar no reino de Deus. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus está ensinando ao mestre Nicodemos. E vemos que, olhando para esse texto de João capítulo 3, dessa leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao versículo 8, vemos uma mensagem profunda do mestre dos mestres, Jesus. Ele está ensinando o mestre Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou príncipe dos judeus, porque tinha realmente um grande conhecimento e tinha o respeito do povo, mas agora está aprendendo com o mestre dos mestres, uma mensagem maravilhosa. E olhando para isso, vemos que realmente, no capítulo 13 de João e no capítulo 4, Jesus vai pregar as suas mensagens mais profundas para uma única pessoa. Em João 3, para Nicodemos, e em João 4, para a mulher samaritana. É necessário nascer de novo. Ponto 3, o Pai como autor da salvação. Veja que o Pai é o autor do projeto da salvação. É Ele quem planejou e enviou o seu Filho, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi movido pelo seu amor imensurável pela humanidade e enviou o seu Filho. Então, o Pai é o autor da salvação, do projeto da salvação. E o Espírito Santo, aqui no ponto 3, é o agente, aquele que aplica, aquele que convence, aquele que regenera. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo. Então veja que essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Gálatas 5:22. Tópico 2. A natureza espiritual da regeneração. Nicodemos, ele não compreendeu a mensagem de Jesus, achando que era algo natural, literal. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus no versículo 6. Nascer da carne é o nosso nascimento natural. Isso é nascer da carne. E quando nascemos, como já falamos a respeito da universalidade do pecado, esse DNA pecaminoso que temos, essa inclinação para o mal, realmente, nascer da carne, nós temos em nós essa universalidade do pecado, essa herança pecaminosa. Mas Jesus não está falando de nascer da carne, mas está falando de nascer do Espírito. Porque o que nasce na carne, esse está vivo para o mundo e morto para Deus.
E quando fala morto para Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele nos deu vida quando estávamos mortos. Esses mortos, está falando de separação. Estávamos separados de Deus pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Então, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías escreveu no livro que leva o seu nome, no capítulo 59, versículo 2, dizendo que as vossas iniquidades faz divisão entre vós e Deus, de modo que ele não vos ouve. O pecado afasta o homem de Deus. Então o homem carnal está afastado de Deus, está separado de Deus. Então ele é morto espiritualmente. Mas aquele que nasce do Espírito, aquele que aceita a Jesus, realmente este homem, ele é um homem espiritual, e ele está vivo para Deus e morto para o mundo. Versículo 6, a parte B diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando de algo espiritual. Jesus está falando do nascimento espiritual, algo maravilhoso, a obra da regeneração, o novo nascimento, uma nova criatura, segundo escreveu Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as demais coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Um novo nascimento, operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo, porque esta obra, ela é interior, ela dentro do homem, é no homem interior, esta obra começa de dentro para fora, uma vez por dentro sendo mudado, reflete para o lado de fora, porque a obra de Deus em nós é completa. E esta mudança maravilhosa, vemos que realmente é feita pelo Espírito Santo, a obra da regeneração. E esta não pode ser feita pelo homem, mas deve ser feita, ou pode ser feita pelo Espírito Santo. Ponto 2, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Aqui no versículo 5, a parte A, nascer da água. Alguns erroneamente usam esse texto em batismo. Pode até se aplicar, mas não é o que o texto quer dizer. Alguém pode até fazer alguma analogia, mas não é o que o texto quer dizer. O texto aqui é enfático. Nascer da água é uma tipologia de purificação, lembrando o ritual inicial dos sacerdotes, lá no Pentateuco, que eram lavados com água. E essa lavagem com água tem a ver com a palavra de Deus. Está falando de purificação do homem. Como eu disse, nós estamos totalmente depravados. Isso se chama depravação total. O homem não poderia fazer esta obra, mas o Espírito Santo faz, lavados pela água. Isto é purificação. E vemos que em Efésios 5, 26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O homem é lavado, o homem é limpo através da palavra de Deus. Nós somos purificados. Nascer da água é ser purificado, é ser limpo. E vemos agora na parte B que diz, nascer do Espírito, que é tipologia da renovação. E realmente, nós somos renovados. Nascer do Espírito também não está falando de batismo no Espírito Santo. É anterior. Aqui não está falando de batismo em água, nascer da água, não está falando de batismo em águas, porque está falando de ser limpo, como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3. Mas vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Então está falando de purificação. E aqui nascer do Espírito também não está falando de batismo no Espírito Santo. Por quê? Não é nem batismo em água, nem batismo no Espírito Santo.
porque é uma obra anterior, é uma experiência anterior, é no ato da conversão. Nascer do Espírito é ser selado com o Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, que nós fomos selados no ato da conversão. E esta é uma das maravilhas da graça que acontece na vida do indivíduo quando ele aceita Jesus. Ele é selado com o Espírito Santo. Ele passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E ele realmente passa, o seu coração passa a ser morada do Espírito Santo. Então está falando aqui do ato da conversão. Está falando do ato da regeneração, da obra da regeneração. Então veja que aqui está falando realmente nascer da água e do Espírito, está falando de purificação, está falando de renovação no Espírito. O homem é limpo e agora ele passa a ser um homem espiritual. Ponto 3. Uma nova vida e nova conduta. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas 5, versículo 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Nova conduta, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de se conduzir. Agora esse homem é conduzido pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz: se vivemos em espírito, andemos também no espírito. A inclinação do homem é para o mal. Há uma luta diária dentro de nós, da carne e o espírito. Mas aquele que anda em espírito, o espírito do homem sempre vai vencer a carne, e ele será um homem espiritual, e ele vai buscar as coisas de Deus. O homem carnal busca as coisas desse mundo, ele realmente é levado pela concupiscência da carne, mas aquele que anda em espírito, aquele que anda realmente guiado pelo Espírito, ele é inclinado às coisas de Deus. Tópico 3. Sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. A obra da regeneração, como estamos vendo nessa lição, ela não pode ser ou não é meritória, não é por mérito humano, como está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é pelo nosso mérito, mas aqui vemos que é pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A regeneração, e isto é importante, a regeneração, ela antecede a fé. Primeiro o homem é regenerado, convencido pelo Espírito Santo. Ele reconhece o seu pecado, se arrepende e passa a crer, porque ele crê depois de ser regenerado. Nós vimos e falamos a respeito da depravação total. Agora esse homem regenerado, ele passa a crer. Em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O Espírito Santo fala com o homem através da palavra de Deus e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Nós, por melhores que possamos ser, na nossa oratória, retórica, homilética, nós conseguimos a nossa mensagem chegar até o ouvido do homem, mas descer do ouvido até o coração, é só o Espírito Santo que pode fazer isso, que é o ato do convencimento, que é feito pelo Espírito Santo. E realmente a fé, ela vem depois da regeneração. O homem regenerado reconhece o seu pecado e agora ele passa a ter fé. E isto é maravilhoso vermos que realmente esta obra maravilhosa da regeneração em nós que gera a fé. Ponto 2. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador
é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. São obras maravilhosas da graça que acontece na vida do indivíduo quando ele aceita Jesus. E nós vamos ver em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse texto, Paulo está falando de salvação. O texto aqui está falando de soteriologia, doutrina da salvação. O contexto está falando de salvação. E vemos que aqui está falando da regeneração, seguida da santificação. A santificação, diferente das demais maravilhas da graça, ela se dá início no ato da conversão e é progressiva. Aqui está falando de uma progressão. E veja que aperfeiçoará, está falando da obra da salvação e da santificação. E veja que realmente isto é maravilhoso, e vemos que a santificação ela é progressiva, e podemos falar também de maturidade cristã, que não podemos cobrar de um novo convertido a mesma maturidade de outro que está há bastante tempo na igreja, porque a santificação é um ato progressivo. Então veja que realmente em Efésios 4:15 diz que nós vamos crescer até chegar à estatura do varão perfeito, tendo Jesus como exemplo, e isso vai acontecer só com o corpo glorificado, mas isto é progressivo. E veja que a vida de santificação, ela é importante na vida daquele que é transformado, que nasceu de novo. Agora a sua conduta muda e ele vive uma vida de santificação, separado do mundo, e passa a agradar o Senhor. Ponto 3, o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 ao 23, que fala a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, e é fruto mesmo, não frutos, é um fruto com vários gomos, são 9 gomos. E veja que é importante o fruto do Espírito, porque o homem que foi regenerado, ele tem que ter uma vida espiritual, ou uma vida equilibrada, uma vida equilibrada. Não basta ter apenas ser espiritual, ter os dons, mas a evidência que você foi regenerado são realmente os frutos que são visíveis. O homem regenerado, ele tem frutos. Então veja que uma vida equilibrada, Paulo vai falar de 9 dons, mas também vai falar de 9 gomos do fruto do Espírito, porque aquele que tem os dons, aquele que lá na igreja, ele deixa realmente transparecer que tem os dons, não pode no outro dia ter fruto diferente daquele homem que lá usa os dons na igreja e em outros lugares, mas não tem o fruto do Espírito. E veja que realmente no outro dia os frutos também devem aparecer. Todo aquele que tem dom também tem o fruto. E o fruto do Espírito, todos veem que realmente esse homem é um homem regenerado, porque quando olham para ele, vê que ele tem frutos. Então, uma vida equilibrada, os dons e também tendo frutos, o fruto do Espírito em sua vida. E isso tem que ser visível, e todos vão ver que você é um homem, uma mulher regenerada ou regenerado pelo Espírito Santo. Então vemos aqui, indo para o ponto final dessa lição, essa lição maravilhosa que fala da obra da regeneração. Conclusão: a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Deus abençoe os amados irmãos.
Eu quero aqui deixar o meu abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, também o nosso vice-presidente e coordenador geral da IBD, pastor Eliseu Melfior. O meu abraço a cada professor, a cada aluno da nossa IBD, os superintendentes, representantes regionais. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e tenham todos uma boa aula no nome de Jesus. Deus abençoe.